Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, terapia, mentoria, supervisões, enfim. Hoje nós vamos conversar sobre o controle emocional. Será que existe essa coisa de controle emocional? Será que é possível termos um controle emocional? E antes de desenvolver isso, quero te convidar e pedir para você se inscrever nesse canal, para você compartilhar os conteúdos daqui e não esquecer de ativar o sininho. Ativar esse sininho aqui em cima é muito importante porque você vai receber notificações e também nos ajuda com o material que estamos produzindo do lado de cá, ok? Então se inscreva no canal, é só colocar um e-mail rapidinho e ativar o sininho. Controle emocional. Tá aí um tema do nosso dia a dia. Será que é possível ter esse controle emocional? Será que não? Por que certas pessoas conseguem controlar suas emoções e outras não? Por que pessoas perdem as estribeiras facilmente e outras não? Então, antes da gente se aprofundar nesse tema, eu quero te levar a uma compreensão do comportamento humano dentro do funcionamento de cada indivíduo. Pessoas com predominância no traço de caráter oral e no traço de caráter masoquista tendem a ser mais emocionais. São pessoas mais sensíveis, pessoas que choram à toa, choram bastante. E isso não é um defeito. Às vezes o choro pode ser exatamente um recurso dentro desses dois traços de caráter. São traços incríveis, com recursos incríveis, mas são traços que têm essa predominância no emocional. Os outros traços, que é o traço de caráter esquizoide, psicopata e o traço de caráter rígido, são traços racionais. Então, se você é da predominância dos traços frios, talvez esse papo aqui vai ficar muito melancólico para você. Vai ficar muito sentimental, porque o esquizoide, o psicopata e o rígido deve estar pensando: sentir? O que é isso? Sentir? Eles não são do sentir. Agora, se você tem predominâncias ou bastante oralidade, ou também no traço de caráter masoquista, certamente você vai se identificar bastante com esse assunto do controle emocional. Mas ambos podem se identificar porque, dependendo do comportamento e alguns exemplos que eu vou citar aqui, você vai entender por que isso acontece aí com você. Porque o controle emocional não quer dizer aprisionamento com outras pessoas. Não significa que outras pessoas podem controlar você emocionalmente. Não tem nada a ver. Porque o controle emocional é aquilo que você deixa de fazer, aquilo que você precisa fazer e não faz por conta do que o outro vai pensar. Isso já é dependência emocional. E o assunto aqui é controle emocional. Então é totalmente diferente, porque o controle emocional, você vai observar suas predominâncias, seja ela no traço de caráter oral, seja ela no traço de caráter masoquista, que são os dois traços predominantes no emocional, você vai perceber que pode ter e existe comportamentos que eu consigo lidar com certas emoções. Porque você concorda comigo que determinados comportamentos você consegue controlar.
mesmo sabendo como fazer. Vou te dar um exemplo muito simples, que eu uso no consultório, que eu uso nos atendimentos. Imagine só se você tivesse que andar sobre uma tábua de 40 centímetros mais ou menos, por uns 3 metros de comprimento. E eu ficasse do outro lado da ponta e dissesse a você: agora sobe em cima dessa tábua e anda até mim. Aí você ia subir em cima da tábua tranquilamente, não preciso pisar fora da tábua, é só eu andar. Você ia andar tranquilamente de um ponto ao outro. Mas se você tivesse que andar em cima da mesma tábua e eu colocasse essa tábua a 5 metros de altura, o que ia acontecer? Certamente você já ia pensar: calma aí, será que essa tábua me aguenta? Será que ela não aguenta? Porque ela já está numa altura que pode ser que desperte em você o medo, a dúvida. Será que essa tábua me aguenta? Será que ela não me aguenta? Então, tudo isso começa a ficar mais tenebroso. Se você tem o seu lado emocional mais alto, certamente você vai falar: não, calma aí, será que me aguenta? Será que não aguenta? Isso é o controle emocional. Então, quando você consegue fazer o que você precisa fazer, você sabe como fazer, você já passou em cima dessa tábua, você já andou por aquele caminho, você sabe lidar com aquele procedimento, já repetiu aquele processo várias vezes, mas agora me bateu o medo. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Esse medo é natural, é evidente, porque tem tudo a ver com o controle emocional. Então, quando você sabe fazer o que precisa, quando você domina aquele comportamento, mas às vezes bate o medo: será que eu consigo, será que não? Isso tem a ver com o seu emocional. O emocional, ele está sempre com a gente, alertando a nossa possibilidade e dizendo para você: é possível ou não? Vai dar certo ou não? Então, para você ter essa assertividade, porque esses são os benefícios de dominar essa ferramenta, é você ter tomadas de decisões mais assertivas, relacionamentos mais saudáveis, evitar frustrações. Quantas e quantas frustrações nós podemos evitar sabendo controlar as nossas emoções? Por exemplo, você pode ser um excelente profissional, um excelente terapeuta, psicólogo, profissional do desenvolvimento humano, mas quando você vai lidar com a equipe, você fala: nossa, que bacana, consegui resolver rapidinho porque eu sei exatamente como cada um funciona. Mas aí, de repente, esse mesmo profissional, seja você ou não, chega em casa: não consigo lidar com o meu filho, com minha filha. Isso tem a ver com o controle emocional. Porque você sabe exatamente como fazer, sabe exatamente como executar, porque você já passou por aquele processo, já repetiu aquele processo, mas bate o medo, bate a insegurança. Por que eu não consigo lidar com certas pessoas? Então a minha dica é o seguinte: vamos simplificar principalmente o ambiente. Ambiente é o que eu bato na tecla em todas as minhas conversas. Não tem jeito, porque o ambiente, gente, 99% está relacionado ao ambiente. Você pode estar no seu ambiente errado, se relacionando com pessoas erradas,
E não estou dizendo e nem julgando outras pessoas, eu estou dizendo do seu funcionamento. O seu funcionamento precisa ser identificado para que nós possamos identificar o melhor ambiente para ele. E você pode estar indo para o ambiente errado. O ambiente pode ser desfavorável para você, que pode ser brilhante, um gênio. Você pode estar no melhor lugar, principalmente com os orais que amam o palco, amam estar entre pessoas, amam estar em festa, adora ser o centro das atenções, falam que nem o homem da cobra. Então, o ambiente, se não for favorável com o seu funcionamento, fatalmente vai te trazer frustrações, dores existenciais, porque você precisa do ambiente adequado. Tá, Eli, como é que eu faço para descobrir o meu ambiente? Primeiro, observando as predominâncias dos seus traços. Hoje a conversa está em cima do traço de caráter oral e do traço de caráter masoquista. Por quê? Nós estamos falando sobre controle emocional. São os principais traços que sofrem mais com decisões, sofrem mais nas assertividades de tomadas de decisões. São traços predominantes que têm uma sensibilidade a mais, é do sentir, sabe? Eles estão sempre envolvidos com sentimentos, então não é tão racional quanto os outros traços de caráter, como eu mencionei aqui. Então, em cima desses dois traços, existem ambientes adequados para eles. Então, a dica é: identifique primeiro quais são as predominâncias dos seus traços e depois trabalhe os ambientes. Vou dar uma dica super valiosa aqui. Traço de caráter oral: adora festa, adora estar entre pessoas, adoram o conforto, é do mundo do conforto, gosta sempre de uma Netflix, pipoca, comer comidas gostosas, é identificado sempre pro lado do conforto. Isso ativa bastante o traço de caráter oral. O traço de caráter masoquista, por exemplo, é processual, ele precisa saber o que vai acontecer, não tem jeito. Se ele não souber o que está acontecendo, ele vai ficar com medo, vai bater ansiedade, ele vai ficar meio perdido, porque não adianta aparecer com coisas novas, precisa saber o que vai acontecer. Então, ele adora repetir processo, precisa estar na planilha, precisa estar bem executado, cada coisa no seu lugar. O masoquista ama organização, ambiente desorganizado é o pior ambiente para ele. Ele precisa estar em ambiente organizado. Não significa que ele vai organizar. Pode ser que ele organize também, mas ele gosta da organização. Então ele precisa se organizar primeiro para fazer aquilo que está diante dele. Então essas duas dicas dentro desses dois traços são extremamente importantes, porque são exatamente os dois traços que vai lidar com as emoções, porque é a predominância dos traços, o emocional, que é os traços quentes, que eu já repeti aqui. Por exemplo, às vezes a pessoa, o indivíduo, ele reclama que o marido ou a esposa não dá atenção. E você, que é um profissional do desenvolvimento humano, você que é terapeuta, psicólogo, tá lá ouvindo seu paciente, seu cliente, seja lá, você tá ouvindo ele dizer: a minha mulher não me dá atenção, eu faço tudo por eles, eu compro tudo para essa família, dou de melhor, e eu só queria um pouquinho de atenção, eu queria um pouquinho de abraço, de carinho. O que é isso? Quando você escuta isso, é um indivíduo, é uma pessoa na sua frente,
sofrendo no traço oral. Ele está dizendo que ele precisa e ele não está ganhando. O oral precisa receber isso. Ele precisa do abraço, precisa da atenção, precisa desse conforto. Quando ele não tem isso, ele se sente desvalorizado, ele se sente maltratado e principalmente abandonado, que é a dor existencial desse traço. Ele não gosta de se sentir assim. Então esse ambiente para ele vai ser sempre hostil. Aqui eu me sinto abandonado, aqui é horrível. Então lá no trabalho, todo mundo conversa com ele, dá atenção para ele, mas quando ele chega em casa, ninguém dá atenção para ele. Tadinho dele. Ele é um coitadinho. Ele se sente assim. É a sensação que ele tem. Porque a necessidade do traço dele não está sendo suprida. Ou então, no traço de caráter masoquista. Ele não consegue lidar com a bagunça. Ele não consegue lidar com o ambiente bagunçado. Tá desorganizado, tudo é misturado. Ele não consegue. Ele trava. Aí é o tipo de pessoa que vai chegar na sua frente, profissional do desenvolvimento humano, terapeuta, psicólogo, vai chegar na sua frente e vai começar a reclamar dizendo: eu não consigo lidar com a bagunça, é tudo muito bagunçado, é tudo muito sujo, não dá, eu não consigo fazer. Ele vai ficar reclamando isso para você. Tá claro que o que ele precisa é o quê? Ambiente organizado. Ele precisa funcionar nesse ambiente, porque ele vai desenvolver o traço predominante dele. É claro que todos nós temos todos os traços, e todos os traços são distribuídos às necessidades de alguns e às necessidades de outros. E tudo isso se mistura na vida humana. Você dirige, você vai ao mercado, você vai ao médico, você vai trabalhar, você volta para casa. Os ambientes mudam o tempo todo. E fatalmente, os seus traços de caráter ficam na sua cabeça funcionando o tempo todo. Em que ambiente eu estou agora? Como é que eu funciono agora? Como é que eu falo? Como é que eu não falo? Como é que eu deixo de falar? Tudo isso é o controle emocional. Então, para você dominar esse assunto, a melhor maneira é conheça a ti mesmo. Comece a fazer uma autocrítica, o autoconhecimento de verdade dentro do seu funcionamento. Porque todas essas dores das pessoas vai ficar mais fácil de compreender, porque você sabe exatamente as predominâncias dos traços. Levar essa pessoa a funcionar melhor dentro do ambiente dele, por causa do funcionamento dele, é muito mais fácil. Você não precisa ficar marcando sessões, 1, 2, 10, 20, 5 anos de sessões, não precisa. Às vezes a pessoa, em um mês ou em um ano, já mudou completamente a mente, o comportamento. Pode ser que aquela pessoa que era explosiva, não aguentava, qualquer faísca ela vai explodir, é do traço mais emocional, não tem jeito. Porque é uma panela de pressão, essa pessoa está suportando muito. Você fala assim, o que essa pessoa faz? Suporta. Mas ela não fala nada, por quê? Porque ela suporta. Suporta o tempo todo, ela está suportando desaforo, ela está suportando muitas coisas, É predominância dos traços emocionais. Então, se ela se encontra no traço de caráter oral, no traço de caráter masoquista, que são mais emocionais, fatalmente vai facilitar o ambiente. Aí você vai começar a ver essa pessoa mais calma, outras pessoas vão olhar para ela e falar assim, nossa, você não tá tão explosivo assim, tô observando você mais calmo. Porque agora ele sabe como ele funciona. Não tem defeito nenhum, não. É só o jeito dele funcionar.
é o jeito dela funcionar. E cada um de nós temos uma maneira certa de funcionar. Por isso que eu digo e repito aqui, essa publicidade que nos venderam, que você pode ser o que você quer ser, isso é uma grande mentira, que te leva à frustração e dor. Nós não somos o que a gente quer ser. Nós somos o que nós precisamos ser. E para você ser o que você precisa descobrir o seu funcionamento. Aí fica mais fácil para você fazer o que você quiser fazer na sua vida, mas funcionando do seu jeito certo de funcionar, dentro das engrenagens certas. Esse é o melhor caminho para o controle emocional. Você vai ter benefícios incríveis, vai ter tomadas de decisões mais assertivas, vai ser mais saudável nos seus relacionamentos pessoais ou interpessoais e vai evitar frustrações no seu trabalho, no seu cliente, no seu paciente. Você vai evitar muitas frustrações. É bom para todo mundo fica feliz e isso vai te levar a uma vida mais saudável. Tenha uma vida saudável. É possível você tirar todo esse peso das suas costas. É possível você ter leveza e começar a se responsabilizar por suas escolhas e suas decisões e não as dos outros. Porque as dos outros, eles vão se responsabilizar com as decisões deles. Você e eu nos responsabilizamos pelas nossas decisões. Então decida se conhecer, porque o autoconhecimento te leva a um bom comportamento. Ache dentro desse comportamento o melhor ambiente e faça ambientes favoráveis na sua vida. Faça ambientes que vai te levar sempre para os seus recursos, porque sentir a dor do abandono ou a dor da humilhação, isso dói demais no peito, na alma de quem tem traços de caráter oral, traços de caráter masoquistas, que são os traços predominantes no emocional, que nós chamamos aqui na psicanálise de traços quentes. Os traços frios é um outro assunto, tá bom? Esse e vai ser a dica de hoje. Eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever nesse canal, compartilhar e ativar o sininho. E quero deixar para vocês aqui um livro que eu gosto muito, que ajuda bastante todos nós. É um livro chamado Pare de Conjugar o Verbo Sofrer. Pare de Conjugar o Verbo Sofrer, é da editora Inatas, do Ariovaldo. É maravilhoso, ajuda bastante nessa compreensão do emocional. Porque você não precisa ouvir o que não te agrada e guardar. Você pode ouvir, mas também pode sair e passar. Porque você sabe quem você é, você sabe como você funciona e sabe trabalhar muito bem os seus ambientes. Beleza? Gostaram da dica? A gente se vê por aqui, nesse mesmo canal, no horário aonde você estiver, quando você estiver. Não esqueçam de compartilhar e ativar o sininho. Super abração para todos e todas. Você que é profissional do desenvolvimento humano, você que é psicólogo, você que é terapeuta. Se você gostou desse conteúdo, quiser saber mais sobre o assunto, pode me mandar um e-mail, pode comentar aqui. Vai ser um prazer ter meus amigos de classe. Um super abração, nos vemos. Até breve.